Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus na bênção, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Eis-nos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para a tua vida nesse processo que nós chamamos de deserto. Antes de mais nada, eu queria pedir a sua colaboração, o seu apoio, o seu incentivo, deixando o seu like, o comentário, compartilhando o vídeo se ele for bênção na tua vida. Que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, para a gente poder alcançar ainda mais pessoas, para que o canal mostre ao YouTube que é um conteúdo relevante e assim ele possa recomendar para outras muitas pessoas, tá bom? No link da descrição do vídeo eu vou deixar os nossos contatos, o celular, nós temos grupo no WhatsApp. Se você precisar de uma ajuda mais detalhada, você pode contar conosco. Tem lá o nosso e-mail, tem lá o nosso grupo no WhatsApp. Fique à vontade, vai ser um prazer, vai ser uma bênção ter você com a gente, tá bom? Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe para mim, os irmãos não reparem aí o ambiente, eu estou no meu local de trabalho hoje, mas uma palavra ardeu no meu coração nesse dia e eu não podia deixar, mesmo tudo improvisado aqui, eu não poderia deixar de dividir essa palavra com vocês. A palavra em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, aliás, a partir do primeiro versículo do capítulo 4 de 2 Reis, nos conta a história da Sunamita. Eliseu, homem de Deus, junto com Geazi, o seu servo, eles de tempos em tempos eles passavam pela cidade de Sunem. E uma mulher que era muito importante, uma mulher que, ao que tudo indica, era rica, muito importante, comentou com o seu marido, falou: olha, esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus, vamos colocar aqui um quartinho, vamos montar um quartinho para ele, com uma cama, uma mesinha, para que ele se sinta mais à vontade, para que ele possa descansar com mais tranquilidade. E assim eles fizeram, esse casal fez. E a Bíblia diz que esse casal, o homem já era avançado em idade, mas não diz sobre a mulher. A única coisa que nós temos como informação é que eles não tinham filhos. E diante de tanta bondade, tanta espontaneidade da mulher, Eliseu pede para que Geazi a chame. E olha, você tem nos tratado muito bem, Eliseu dizendo para ela, você tem nos tratado muito bem, com muito desvelo, o que eu posso fazer por você em retribuição a esse carinho, a esse cuidado que você tem tido conosco? Eu posso falar de você para o rei, você precisa de alguma coisa, algum favor do rei, eu tenho acesso ao rei, ao capitão do exército, eu posso também falar com ele. Ela disse: não, fique tranquilo, eu estou habitando no meio do meu povo, ou seja, ela tinha toda a segurança, ela estava numa zona de conforto, ela não precisava que se falasse dela, ela não precisava de favor nenhum de ninguém. E assim Eliseu a deixou. Mas numa conversa particular com Geazi, o seu servo, ele descobriu que ela não tinha filhos. Então ele mandou chamá-la de novo e lançou sobre ela uma palavra profética, dizendo que no tempo determinado para as mulheres desenvolverem uma gestação, ou seja, hoje nós entendemos, após 9 meses, ela abraçaria um filho. E ela: olha, não me crie uma expectativa, uma esperança, porque ela sabia a realidade que ela vivia, de um marido já avançado em idade, então ela não tinha muita expectativa, e ela pediu para que Eliseu não a enchesse de esperança que não pudesse ser cumprida. E Eliseu fez silêncio. Mas a palavra que saiu da boca do profeta era a palavra do próprio Deus. E como Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu, logo no tempo determinado, ela teve esse filho. Creio eu que deva ter sido motivo de muita alegria para ela e o marido, para aqueles que conviviam com ela. Muitos talvez ficaram surpresos, porque já davam ela como uma mulher avançada em idade que não pudesse ter filhos. Mas Deus é aquele que nos surpreende. Deus é aquele que frustra expectativas humanas. Deus, ele não cabe dentro da caixinha do homem, porque Deus é Deus. Nós não conseguimos mensurar a grandeza, o poder de Deus. E assim foi. Só que um belo dia, o menino já numa fase de adolescência, indo trabalhar com o pai no campo, ele sentiu uma forte dor de cabeça, gritou,
gritou e o pai falou: olha, leva ele de volta para a mãe dele. E chegando em casa, a mãe ficou com o filho, creio eu que deva ter dado um medicamento qualquer, mas ficou ali demonstrando todo o carinho, todo o amor que ela tinha pelo filho. Mas não teve jeito, o filho morreu. Mesmo ela tendo todos os recursos à sua disposição, mesmo ela tendo muito amor a demonstrar pelo filho, a criança morreu. E aí é o que eu quero dividir com vocês dentro desse contexto, porque é muito interessante a atitude dela. Ela estava diante de um problema insolúvel aos olhos humanos. O filho que ela tanto desejou estava morto àquele exato momento. E ela decide ir até o homem de Deus, confrontar com uma certa autoridade. Ela foi confrontar o homem de Deus. E ela pediu ao marido: olha, me manda um servo com uma carruagem que eu vou até o homem de Deus. E o marido se surpreendeu, porque não era dia de festa, não era dia de lua nova, então não havia necessidade dela ir até a cidade, se encontrar com o homem de Deus. Mas ela disse assim: olha, está tudo bem. Está tudo bem. Irmão e irmã, preste bem atenção na frase curta dessa mulher, mas com um significado muito grande para cada um de nós que estamos vivendo esse contexto de deserto. Diante de uma situação de morte, de algo que ela amava, que ela desejou por tanto tempo, as perguntas começaram a chegar. Primeiro pelo marido: está tudo bem? Está tudo bem. No caminho ela disse para o servo: olha, você não vai parar em lugar nenhum, vamos seguir reto, e lá no monte onde o profeta está, e nós vamos conversar com ele. No meio do caminho, Eliseu consegue avistá-la de longe. Eliseu conseguiu avistá-la de longe, e aí disse para Geazi: olha, vem aí a sunamita, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. A sunamita veio correndo naquele talvez desespero todo, e Geazi chegou: olha, está tudo bem, o homem de Deus mandou perguntar, está tudo bem, tudo certinho, com seu marido, com seu filho, com você, está tudo bem. E nós começamos a aprender, irmãos, que nós não devemos abrir a nossa vida, contar dos nossos problemas para qualquer um, principalmente para aquele que não tem o poder de resolver o problema. Tá? Ninguém vai conseguir resolver o nosso problema dentro desse contexto de deserto, senão o Senhor. Então, nada deteve essa mulher até que ela chegou ao homem de Deus e, na amargura do seu coração, ela se prostrou diante dele. Veja bem, Geazi era servo do homem de Deus, mas nem para ele ela resolveu se abrir, ela resolveu contar o problema. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas saem contando dos seus problemas, da sua vida, para todo mundo, principalmente no que nós chamamos de primeira fase do deserto, que é quando você acorda e vê que o teu marido foi embora, que a tua esposa foi embora, entra aquela fase de desespero, você está totalmente perdida, sem uma direção, mas a história dessa mulher nos mostra o que devemos fazer. Você não deve contar do seu problema para todo mundo, até porque quando nós estamos lutando pela restauração da nossa família, muitos vão se colocar contra, porque o conceito do mundo é: não deu certo, parte para outra. Não deu certo com esse homem, tem tantos outros homens aí no mundo, não deu certo com essa mulher, tem tantas outras mulheres, se esquecendo que Deus é Deus de primeira aliança. Deus não é Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, oitava, nona, 10ª aliança. Deus é Deus de aliança, de primeira aliança. Então não adianta você precisa entender que você está em meio a uma guerra espiritual e não em uma crise conjugal. E isso faz toda a diferença para entendermos o que é que Deus quer e vai fazer conosco. Então não adianta você dizer do seu problema para quem não tem a mesma visão que você. Não adianta você abrir o seu coração, desabafar, choramingar para quem não vai resolver o teu problema e principalmente para quem não tem a mesma visão que você. Ao invés de você ser edificado, de você ser consolado, quem não tem a mesma visão que você, quem não pensa da forma como a palavra de Deus nos ensina, ele vai te desmotivar, ele vai minar a sua fé,
Ele vai te desestimular dessa busca, vai dizer que você é fanático, vai dizer que você é um dependente emocional, uma dependente emocional, vai dizer que um monte de coisas para minar a sua fé. E isso, eu já posso te dizer em nome de Jesus, faz parte de uma estratégia maligna. Porque a Bíblia diz, e nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a responsabilidade espiritual no contexto de casamento, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 4, de 9 a 12, que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se estiver só e cair, quem há de levantar? Então o teu marido, a tua esposa estão caídos. A responsabilidade de levantá-los é sua. É de você quem está buscando. Então não adianta você querer dividir essa responsabilidade com alguém, porque é uma guerra única, sua, pessoal. E sem falar que, se você não escolhe a pessoa com quem você vai desabafar, porque nós precisamos desabafar, se você não escolhe com sabedoria, com o coração quieto, com a mente vazia de preconceitos estabelecidos, você vai dar com os burros na água, numa linguagem bem popular. Porque a pessoa que não tem a mesma visão que você, ela vai minar a sua fé, ela vai te desestimular, principalmente, guarde bem isso, principalmente os mais próximos a você. Isso por uma questão sentimental, emocional. Eu não quero jamais ver o meu filho sofrendo, eu não quero ver a minha irmã sofrendo, meu irmão sofrendo. Isso eu estou falando de carne. Dentro da igreja, a mesma coisa. Então, se eu vejo que o meu irmão, a minha irmã estão sofrendo, eu vou tentar motivá-los a fim de que eles saiam desse sofrimento. Mas só que quem não tem a visão vai te dar um caminho errado, vai te dar um caminho sem volta, um caminho, vai te apontar uma estrada sem saída. Porque a saída que nós temos para reverter essa situação, na busca pela restauração, é buscar ao Senhor. Foi isso que a sunamita disse. Ela saiu de casa dizendo para o marido, está tudo bem. Imagine a força espiritual que ela teve para dizer isso. 2 palavrinhas curtas, está tudo bem. 3, né? 3 palavrinhas curtas, está tudo bem. Irmãos, ela estava com um filho morto dentro de casa. Ela saiu para buscar socorro em quem ela sabia que podia resolver o problema. E no meio do caminho, Geazi, servo do homem de Deus, vendo todos os milagres que ele operou, mas ainda assim não era o responsável diante de Deus por essa situação. E ela também, entendendo isso, quando ele chegou e fez as perguntas, está tudo bem. Irmãos, esse é um conselho que esse texto está nos dando, que nós devemos seguir à risca. Vão chegar para você e perguntar como é que está o seu casamento, como é que está a sua esposa, onde está, por quê, você fala, olha, está tudo bem. E continua buscando socorro no Senhor, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É nele que nós devemos nos esconder em tempos de tempestades, e é dele, somente dele, que virá o nosso socorro dentro desse contexto. É certo que nós não somos uma ilha, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, mas, guarde bem, você precisa de pessoas ao seu lado que tenham a mesma visão que você. Senão, vai acontecer o que eu disse há poucos minutos atrás. A pessoa vai minar a sua fé, vai te desestimular e daqui a pouco você está desistindo ou acreditando que Deus abriu uma oportunidade que é para você não sofrer. Irmãos, Deus não livrou o filho da sunamita da morte. Deus não a poupou de um sofrimento, até que ela entendeu que esse sofrimento precisava ser levado para aquele que pode resolver todas as coisas. Não adianta você pegar o seu sofrimento pela divisão da sua família, pelo seu divórcio, pelo fim do seu casamento e levar a uma pessoa que não pensa como você. Aí vai dar tudo errado. A sunamita disse, está tudo bem. Vão chegar para você e perguntar como é que está. Olha, você é fanática, é louca, é isso, é aquilo, mas você já tem uma resposta nos lábios. Está tudo bem.
E por que está tudo bem? Porque você está depositando a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa em quem realmente pode resolver o problema. Deus, sabendo que nós não somos uma ilha, Deus pode sim nos cercar com pessoas sábias, com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que vão edificar a nossa fé, vão nos fortalecer na caminhada. Mas o processo é seu. Não é do seu marido que está na bagaceira, não é da sua esposa que está vivendo um outro relacionamento. O processo é seu. Não queira trazer pessoas que Deus não preparou para passar o processo com você, porque não vai dar certo. Você vai adiar a sua vitória. Então, que nós possamos aprender com a sunamita. Diante de uma situação de morte, o teu casamento pode ter morrido para muitos. Para muitos. Agora, quando ela buscou socorro no Senhor, num homem de Deus, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, ela teve uma resposta muito positiva. O profeta foi até a casa dela, se deitou sobre o menino, olho no olho, boca na boca, mão na mão, e veio sobre ele a vida. Irmãos, a vida está no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, Deus dando a ordem para que o profeta profetizasse. E o texto diz que o profeta respondendo, dizendo assim: e eu profetizei segundo ele me ordenou. Quem ordena a profecia é o Senhor, não é o homem. Por mais boa intenção que eu tenha sobre a tua vida, eu jamais tenho o poder de vivificar algo que morreu. Então eu não posso dizer, olha, eu profetizo na tua vida. Não. Eu só posso dizer que profetizo sobre a tua vida, sobre uma situação adversa que você esteja vivendo, ou que eu mesmo esteja vivendo, se o Senhor me der ordem para profetizar. Profeta é aquele que fala aquilo que Deus lhe ordena. Se Deus não ordenou, não fale. Se não foi Deus quem ordenou, não receba. Não diga amém para algo que o teu espírito é testificado pelo Espírito Santo de Deus, né, que o que você está ouvindo vem de Deus. Se não é de Deus, você não vai sentir paz, você não vai se sentir bem. Eu te dou toda a certeza sobre isso. Desconfie, alguém que queira aliviar o seu processo antes da hora. O deserto ele tem início, meio e fim. No vídeo passado nós falamos do tempo da espera. A sunamita, ela viveu o tempo de espera. O profeta profetizou um filho, ela teve que esperar o tempo necessário para que o filho nascesse completo, perfeito. Então nós temos uma situação que até certo ponto para muitos está morta. Mas qual é a atitude a partir de agora? Não é ficar chorando, se lamentando, tristezinho. Ai, hoje eu estou com vazio no coração, hoje eu estou com depressão. Não, não. Nós temos um momento de luto, sim, isso é seguro. Nós temos um momento de dor, de tristeza, mas isso é para ser vivido assim, de maneira intensa e rápida. Momento de luto é momento de luto, não é uma vida inteira de luto. Você se entristecer porque o teu casamento acabou, porque chegou uma ordem de divórcio, beleza, irmão, isso é perfeitamente normal. Nós somos seres humanos. Agora, nós não podemos ser guiados por esse sentimento. Deus trabalha com a fé. Deus age por meio da fé. O diabo age por meio de sentimentos. Se você não ver, então não é de Deus. Se você não sentiu, não é de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Diante da sua situação, pegue o exemplo da sunamita. Está tudo bem. Agora, dentro do teu quarto, de porta fechada, meu irmão, se rasgue de choro, de briga com o Senhor, para que a situação seja revertida. Mas para os outros, e principalmente para as pessoas que não têm a mesma visão que a sua, não comungam da mesma fé que você, vai tudo bem. Tá bom? Que essa palavra possa produzir o fruto para o qual ela foi designada, que o Senhor, em sua imensa misericórdia, graça e poder, possa vivificar a sua fé, renovar a sua esperança e que você aprenda que você deve depositar toda a sua expectativa, toda a sua esperança no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória.
Não é do teu pastor, não é do irmão Marcelo, não é de fulano, ciclano ou beltrano, é do Senhor. E o deserto serve para isso, para você entender que você depende do Senhor para tudo. Então, arregace as mangas, prepare o joelho e vai para a oração. Essa é a chave que vai te trazer a vitória. Oração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez eu venho reforçar o pedido. Se o vídeo foi bênção para você, se essa mensagem produziu algo produtivo na tua vida, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, o seu comentário. No link da descrição eu vou deixar os nossos contatos, e-mail, celular, o nosso grupo de ajuda no WhatsApp. Fique à vontade, você vai ser muito bem acolhido e bem-vindo no nosso grupo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê da sua graça, da sua imensa misericórdia e que possamos passar por um deserto rico em aprendizado. Tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.